Alavancagem em fundo imobiliário foi tema de debates calorosos ao longo da última semana, principalmente porque envolveu o maior fundo imobiliário de tijolo da indústria. Mas o que é alavancagem? Como é que ela impacta a vida de um fundo imobiliário? No vídeo de hoje, eu, Ricardo Figueiredo, vou te mostrar o que é este bicho que andou aí movimentando a vida dos investidores de fundo imobiliário na última semana. Hoje o tema é alavancagem. Vamos entender o que é esse bicho, né, que andou atormentando aí alguns investidores e desmistificar algumas coisas que ficaram ditas de forma muito superficial aí ao longo da última semana, dos últimos dias. Primeiro vamos para o conceito, né? Quando um fundo imobiliário deseja comprar um novo ativo, a alternativa clássica, padrão, inclusive os primeiros fundos imobiliários que surgiram lá no passado, eles só faziam aquisição de ativos desta maneira: emite cota, pega dinheiro dos investidores, em troca, entrega estas cotas para estes investidores, de posse deste dinheiro, vai ao mercado e compra os imóveis que deseja. É dessa forma que o fundo imobiliário atuava na aquisição de imóveis. Com o passar do tempo, a gestão de fundos imobiliários se sofisticou, esse é o termo que o mercado gosta de utilizar, para viabilizar aquisições de ativos sem ter necessariamente todo o recurso para comprá-lo. Como é que funciona isso, Ricardo? Essa é a estrutura de alavancagem. Alavancagem é você adquirir algo sem necessariamente ter o recurso para aquela aquisição. Sabe quando você vai dar um passeio no shopping e você compra algo passando no seu cartão de crédito? Você não teve desembolso de caixa e trouxe algo que você não tinha para as suas posses. Você se alavancou. Quando a pessoa compra um veículo financiado, ela se alavanca. Um imóvel financiado, ela se alavanca. Então, é isso que é alavancagem. É comprar algo sem necessariamente eu ter o desembolso de caixa naquele momento. Isso significa que a pessoa vai quebrar por conta disso? Não. Significa que o fundo imobiliário vai quebrar por conta disso? Também não. Não é necessariamente o destino de quem se alavanca. Agora, se é uma pessoa de forma desmedida vai se alavancando, ela quebra. Se o fundo imobiliário de forma desmedida se alavanca, ele enfrenta sérios problemas e a gente já viu isso ao longo da história dos fundos imobiliários. Ele não chega a quebrar, porque as alavancagens dos fundos imobiliários, elas normalmente consomem uma fatia do que ele tem em relação aos ativos. Então, ela não chega a 100% do valor dos ativos. Tudo isso para te dizer que, no limite, se o fundo vende os ativos dele, ele mais do que paga a dívida e ainda sobra um dinheiro. Mas é importante você ter esse conceito. Então, o fundo ele compra um imóvel sem necessariamente ter o dinheiro. Como é que ele faz isso? E agora eu vou mostrar para você. Mas primeiro, o que é a alavancagem? Então, a alavancagem ela pode ocorrer através de uma securitização, de um CRI, e o XP-Malls tem isso. Observe, ele tem aqui 4 CRIs, onde ele figura como devedor. Ele tem que pagar estes CRIs. Então, a gente tem aqui 150, 165, 550 milhões de saldo devedor. Primeira característica de uma dívida, de uma securitização que o fundo imobiliário realiza para aquisição de imóveis. Normalmente o prazo é longo. Então note que aqui a gente está falando de uma securitização que foi feita em 2018 que vence em 2033, 15 anos. Uma outra que foi feita em 21 e vence em 2036, 15 anos. A gente está falando deste tipo de prazo super dilatado. Na alavancagem por securitização, guardem isso, por securitização, normalmente o primeiro período ali, 1 ano, 2 anos, esse comecinho deste prazo longo que a gente está falando, 15 anos aqui nesses exemplos, tem securitizações de 20 anos. Este comecinho, 1 ano, 2 anos, existe a chamada carência. O que é a carência? Como é que a securitização remunera o credor? O credor tem um indexador mais uma taxa de juros. Então aqui observe que as 3 primeiras
são IPCA mais 7,30, IPCA mais 7,30, IPCA mais 6,87 e CDI mais 2,75. Periodicidade de pagamento, ele fala que aqui é mensal, então mensalmente ele tem que fazer. Só que no comecinho existe um negócio chamado carência. Na carência, normalmente você não paga amortização. Amortização é devolução do principal. Sabe quando você financia o imóvel? Um pedaço da parcela é juro. Aquela taxa de juros que você pactou, um pedaço da parcela você está pagando aquele juro. Um outro pedaço da parcela é amortização. Você está pagando um pedaço do principal. Fui comprar um imóvel, 1 milhão, peguei um empréstimo de 400 mil. Então 400 mil é o principal. Todo mês você paga juros em cima do saldo devedor, mais um pedaço da devolução desse principal, desses 400 mil. Isso é amortização, essa fatia é amortização. E você tem a fatia dos juros, que também normalmente é mensal. Na fase de carência, essa amortização ela é postergada, não é perdoada, tá? Ela é postergada, ela vai aumentando o saldo devedor, tá? Para você dar um fôlego para o devedor. E em muitos casos, também há carência dos juros. Ou seja, no começo, teoricamente, o devedor não paga nada. Mas quando você compra um imóvel, estando alavancado ou não, você já faz jus a 100% da receita daquele ativo. Se você comprou 50% do ativo, você faz jus a 50% da receita dele. Estando alavancado ou não, pouco importa. Então note que você não pagou pelo todo, mas você recebe toda a receita dele. E você já vai entender por que isso é importante. Mas por hora eu quero que você note, quando você alavanca por CRI, você tem prazo muito longo para pagar e a tua taxa sempre é indexador mais taxa de juros, indexador mais taxa de juros. Mensalmente, você paga os juros e nas amortizações você tem o principal mais esse indexador indo embora. No caso, a IPCA, então o IPCA vai embora junto com a amortização. Se você der uma carência de 2 anos sobre amortização, mas não nos juros, então vamos pegar esse primeiro CRI aqui, IPCA mais 7,30. O que é que você paga nos 2 primeiros anos? Só os juros, 7,30% ao ano. E o IPCA não foi perdoado, ele está indo lá para o saldo devedor. Passou 2 anos, lá o pagamento é mensal, não é? Então você continua pagando juros mensalmente, e aí tem uma amortização, e aí o IPCA vem junto dessa amortização. Isso é importante você entender esse conceito. Por quê? Porque você não alavanca apenas dessa forma. Então você tem a alavancagem por securitização, eu te mostrei aqui. E você tem a alavancagem por promessa de pagamento futuro. O nome chique para isso é Seller Finance. Quando você vê alguém falando isso, o fundo fez uma operação de Seller Finance. Ele prometeu que vai pagar no futuro, é isso. Você não tem um CRI, uma securitização, onde você tem garantias ali, você tem uma promessa de pagamento futuro. Quando você faz uma securitização, ela tem uma característica de prazo longo e indexador mais uma taxa. Quando você faz um Seller Finance, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo aqui, ó. Essa operação, onde o fundo deve 630 milhões, é um Seller Finance. Olha aqui o fato relevante da compra. Ele prometeu pagar os 630 milhões lá para sim. Quando? Ele prometeu pagar em dezembro de 2025, corrigido a partir da data da compra pelo CDI. Não é CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3. A gente no jargão de mercado fala, é o CDI careca, é só o CDI. Vou pegar o saldo devedor e vou corrigindo pelo CDI e não tem pagamento mensal, tá vendo? Nessa que foi combinada não tem pagamento mensal. Ele vai pagar lá em dezembro de 2025, conhecido como este ano. Beleza? Olha essa outra aqui. Quando ele comprou o Jundiaí Shopping, essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Fato relevante de aquisição de 25% do Jundiaí Shopping. Tá aqui. Ele combinou uma parcela também para dezembro de 25, tá vendo? Ó, 8 de dezembro de 25, 63 milhões. Corrigido por quê? IPCA. Não é IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 8, não é nada disso. É IPCA, simples. Só que são operações curtinhas. Olha quando ele comprou isso daqui. Ele soltou o fato relevante em dezembro de 24. Gente, é um ano. Lembra do CRI? 15 anos. Aqui a gente está falando de um aninho só. Não tem pagamento mensal, é uma ponte. Um ano, 12 meses. Então é uma operação mais curta, é uma operação mais barata, porque é só o indexador careca, você não tem a taxa de juros acoplada ao indexador, e é uma outra maneira que você tem de financiar a compra do imóvel.
Por que o fundo financia a compra do imóvel? Vamos para essa planilha onde eu crio uma operação hipotética super simples para você entender o conceito, e aqui eu quero que você simplesmente entenda o conceito. Imagine um fundo imobiliário, ele tem um caixa de 300 milhões, ele não tem imóvel nenhum, não tem passivo nenhum, o PL dele é 300 milhões. Gente, é lógico que sempre vai ter algum passivinho ali, alguma coisa. Isso aqui é só para simplificar o conceito para você. Tá bom? Aí o fundo resolveu fazer a compra de um imóvel. O imóvel custa 285 milhões. Ele poderia comprar mais? Poderia. Ele poderia comprar 365 milhões. Mas ele tem dinheiro para comprar 365 milhões? Ele não tem, ele só tem 300 milhões em caixa. Tá bom? Então imagine aqui que o valor do imóvel, o imóvel é 365 milhões. Tá bom? Ele tem dinheiro para tudo? Não! Ele comprou 285. Pô, Ricardo, por que ele não comprou 300? Porque você tem que ter caixa, gente. O fundo tem que salvar um caixa ali. Eu coloquei 5% de caixa para o fundo, 15 milhões. Então ele comprou 285. Ele fez compra à moda antiga. Eu posso comprar 285. Vamos imaginar que isso é um shopping, tá? Então ele chegou e falou, olha, é o seguinte, eu vou comprar, vamos dividir aqui, 78% do shopping. Então ele comprou 78% do shopping. O cap rate da operação é 9,5%. Tá? Por quê? Porque a receita anual que o shopping gera em relação ao valor do shopping é de 9,5% ao ano. Esse fundo tem 30 milhões de cotas. Isso quer dizer que essa receita dele não é 9,5% de receita no ano? Tá? Então, 285 milhões. Ele vai ter 27 milhões e um pouquinho aqui de receita. É equivalente a 90 centavos por cota, que é uma receita mensal de 8 centavos por cota. Receita, não é o yield, tá, gente? Receita. Guardem esse conceito. Mas, compra moderna, ela dá a opção para o gestor alavancar. O gestor falou, vou comprar alavancado. Como é que ele compra alavancado? Vamos imaginar que ele vai comprar 100% do shopping, os 365 milhões. Mas eu preciso de 5% em caixa. 15 milhões está no caixa, fundo saudável tem sempre um caixinha ali. Sobrou o quê? 285 milhões. Ele consegue comprar tudo? Não, então ele falou, 285 eu pago aqui. Fechou. E ele alavancou 80 milhões. Para poder comprar tudo. Então ele criou um passivo de 80 milhões. Só que esse passivo tem carência total. Vamos imaginar que foi um CRI. Carência total de 2 anos. Nos 2 primeiros anos ele não vai pagar nada. Ou no primeiro ano, vamos deixar mais simples. No primeiro ano ele não vai pagar mais nada. Não vai pagar juros, não vai pagar amortização. Ricardo, qual é a taxa deste CRI? Por hora não importa. É óbvio que na análise isso importa muito. Mas para o que eu quero te ensinar, por hora não importa, tá? Por quê? Porque no primeiro ano você não tem despesa financeira. Você não tem juros, não tem amortização também. Pode ser um seller finance, uma promessa de pagamento? Pode. Ele vai pagar daqui a um ano, 12 meses. Durante esses 12 meses, ele não tem nenhum desembolso de caixa. Então note que nestes 12 meses, as duas estruturas se assemelham, porque elas não geram pagamento por parte do fundo. Quanto é que o fundo vai ter de receita anual? Agora ele comprou 100% do shopping. Então ele faz jus a 100% da receita. O cap não era 9,5%? O shopping gera o equivalente a 9,5% de sua receita anualmente. 9,5% de 365 milhões, 34 milhões e 675 mil. Mas o fundo gastou 365 milhões para comprar? Não! Ele gastou 285. O meu cap rate sujo é 12,2% ao ano. Olha o cap mais bonito no primeiro ano. No primeiro ano, com essa estrutura, o fundo vai gerar de receita equivalente a R$ 1,16 por cota no ano, que dá uma distribuição mensal, grosso modo, aqui de 10 centavos por cota. Tá? Os números estão arredondados, tá, pessoal? Por que um fundo se alavanca, então? Porque durante o começo dessa alavancagem, durante o período em que não há desembolso de caixa, o fundo consegue aumentar a renda, a distribuição para o cotista. Brilha o olho do cotista. O cotista desse fundo tem que ter plena consciência que, assim como a fatura do seu cartão de crédito um dia chega e você tem que pagar para poder fazer a desalavancagem daquela compra que você fez alavancado, uma hora chega o momento de pagar essa dívida aqui. E aí a gente volta para o exemplo do XPMOLs. O que aconteceu? O que causou todo o clamor popular aí em cima do XPMOLs? Observe este gráfico aqui no relatório gerencial. Onde está o relatório gerencial dele? Está aqui, pronto. Este foi o gráfico da discórdia. O fundo tem 651 milhões
De caixa e disponibilidade, guarde bem esses dois termos. Tem uma pequena diferença aqui. Aí ele tem mais uma receitinha de 9 milhões pingando aqui, ó, que ele vendeu um pedaço de um ativo, tem uma receitinha que vai chegar. Mas ele tem 3 alavancagens para pagar aqui de Seller Finance. 63 milhões, 630 milhões e 17 milhões. E a gente já viu que 2 delas, essas 2 aqui, ó, Jundiaí e o portfólio Sim, são em dezembro de 25, guardem essa data. De tal sorte que a expectativa do fundo é que ele chegue no final do ano com caixa negativo de 49 milhões. Não dá para o fundo ter caixa negativo. Qual foi a leitura que as pessoas, né, fizeram dessa informação? Ah, o fundo está em crise financeira, vai ter que vender ativo. Lembre-se da regra do fundo imobiliário, ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro dele. O lucro imobiliário ele tem que ser distribuído. Se você tem despesa financeira, o que é juro, você pode utilizar a tua receita imobiliária para pagar. Mas amortização não. Amortização você não pode utilizar. Então como é que o fundo vai fazer para pagar isso daí, Ricardo? Ele tem algumas alternativas. Quais são as alternativas? Ele pode fazer uma emissão de cotas, aí ele vai pegar dinheiro novo e pagar a dívida. Só que junto do dinheiro novo, mais cotas vão ser emitidas. Esse fundo aqui, em algum momento, ele vai ter que emitir 80 milhões para poder pagar isso, certo? Aí ele vai ter que ver qual é a cota patrimonial, emitir. Essa quantidade de cotas dele vai aumentar. Ele vai pegar a mesma receita e vai dividir por um número maior de cotas. É óbvio que isso vai cair. Então a alavancagem ela aumenta o yield durante um tempo, mas quando chega o momento de que você começa a pagar essa alavancagem, aquele yield ele tende a diminuir um pouquinho. Por quê? Porque você tem agora, se você fez emissão, você tem mais cotistas para distribuir o bolo, certo? Qual outra alternativa você tem? Ora, você pode, além de fazer a emissão por cotas, você pode vender ativo. Vou vender um pedaço do ativo. Então, no nosso exemplo aqui, o fundo, eu não consigo emitir cotas agora. Por que você não consegue emitir cotas? O valor da minha cota patrimonial está bem acima do valor da cota de mercado. Se eu emitir no valor patrimonial, o pessoal não é bobo, vai comprar no mercado. A minha emissão tem um potencial grande de dar em água. Existe até uma alternativa aqui, a gente já vai chegar nela. Se eu emitir a cota de mercado, o gestor vai apanhar, porque ele está emitindo abaixo do patrimonial. Mas ele tem que pagar a despesa. Foi gostoso de receber o yield alavancado maior, né? 1,16 maior do que 90. Foi legal, não foi legal no ano? Foi, né? Só que agora você tem que pagar a dívida. Então, às vezes, a pessoa precisa ter essa consciência. Quando você compra um fundo que está alavancado, você está recebendo um yield alavancado, você tem esse risco de chegar o momento de pagar a dívida e o gestor não ter a opção de emitir no patrimonial. Ele vai ter que emitir abaixo do patrimonial, eventualmente. Mas tem outras alternativas. Ele pode vender um pedaço do imóvel. Vende lá um pedaço do imóvel. Quita a dívida e pronto. Só que se ele vender um pedaço do imóvel, lembra? Ele gera 9,5% de receita em cima do seu valor, da sua participação. Se você tem 100%, você tem 100% dessa receita. Se você vendeu 10% do ativo, você vai ter agora 90% dessa receita. Tua receita cai. Tua quantidade de cotas não mudou, você não emitiu, mas tua receita caiu. A tua distribuição por cota vai cair. Mas você tem que pagar dívida. Qual outra? Tem mais alternativa, Ricardo? Então olha só, ou eu faço emissão de cotas, ou eu vendo ativo, mas eu posso fazer outras coisas. Eu posso, por exemplo, vamos voltar no caso do XPMOLs. Para quem é o vendedor desta maior dívida aqui de 630 milhões? É a Sim, que é uma empresa listada em bolsa. Sabe o que ele pode fazer? Mesmo com as cotas abaixo do valor patrimonial, ele pode fazer uma emissão no patrimonial. Você, eu, nós não vamos comprar. Essa emissão, a Sim pode tomar no patrimonial mesmo. Então ela fica com cotas, aí ela paga o valor, o fundo simplesmente vai pegar esse valor e pagar a dívida para ela mesma, então vai e volta o dinheiro para ela. Agora ela tem um monte de cotas do fundo e no momento oportuno de mercado ela começa a vender essas cotas e pega o dinheiro. Essa operação é mais comum do que vocês pensam. O próprio XPMOL já fez isso anteriormente. Outros fundos de shopping já fizeram isso. Então você faz uma emissão carimbada. O valor da emissão está tão acima do valor de mercado, porque está lá no patrimonial, que não temos estímulos, nós, investidores pequenos. Mas, para Sim, pode fazer sentido, né? Deixa o negócio... Ela queria vender o imóvel, ela vendeu no preço que ela gostaria para o fundo. Agora ela recebeu em cota, ela entende que esse valor patrimonial é justo para o fundo. O mercado está pagando menos, mas o valor patrimonial é justo. O mercado tende a, em algum momento, se ajustar.
gostar e ela faz a saída dessa posição. Inclusive ela vira cotista e vai recebendo os dividendos do fundo. Essa é mais uma alternativa. O fundo pode fazer outra coisa ainda. Ele pode securitizar os recebíveis dele. Ele pode pegar um pedaço disso, cria um CRI, onde este fluxo de recebíveis vai garantindo o pagamento do CRI. E aí este CRI entra, né? A receita vem para o fundo, né? O CRI vem para o fundo pegou a grana de quem emitiu, né? A securitizadora foi lá, captou com investidores, pegou a grana, sei lá, 300 milhões. Entregou para o XPMOLs, XPMOLs agora vai pagar mensalmente lá os juros, em um determinado momento começa a pagar as amortizações, aquela tabelinha de CRI ganha um CRI novo e segue a vida. Então o fundo tem condições de securitizar uma parte dos recebíveis dele. Só que se ele securitizar uma parte, no comecinho, se você tiver que pagar juros, por exemplo, um pedacinho dessa receita financeira será consumida para pagar esses juros. Mas é mais uma alternativa. Tudo isso para te dizer que o XPMOL está passando por uma crise e agora será que ele vai conseguir? Vai conseguir pagar tranquilamente. Lembre-se, esse fundo, olha esse dado aqui que importante. O fundo tem quase 7 bilhões de reais em imóveis. Lembra que eu pedi para você guardar lá aquelas 651 de disponibilidades que estava lá, caixa e disponibilidade? Porque esses 650 milhões não são efetivamente apenas oriundos de caixa. Caixa é 400 milhões. Só que ele tem 300 milhões em fundos imobiliários que ele considera que ele consegue vender e fazer dinheiro. Uma parte das críticas daquele número, 650 milhões, o cara tá pegando 300 milhões que tem em FII aqui e tá achando que vai conseguir converter em dinheiro. Lembra que eu te falei? Olha a data. Quase toda aquela dívida vence em dezembro. Ele tem 10 meses para ir vendendo aos poucos esses 300 milhões, se necessário for. Se esta for a alternativa que ele entenda que é a mais viável. Ele pode arrumar uma venda de imóvel aqui, pega um pedacinho desses imóveis, vende 600 milhões em imóveis e pronto. Quita tudo, segue a vida. O fundo, um ponto que a gente tem que chamar a atenção, a dívida não é só aquilo, tem mais um pedacinho. Fluxo de amortização, 23 milhões. Então, fora aquele valor, tem mais 23 milhões. Aquele caixa negativo lá em 49 milhões, 50. Tem mais 23 aqui. Então seriam 63 milhões, que ainda assim é um valor irrisório perto do tamanho dos ativos do fundo. Mais uma vez, ativos do fundo, 7 bilhões praticamente. E a gente está falando de uma necessidade que pode ser entre 60 milhões até 700 milhões. Se ele não quiser mexer no caixa e não quiser vender nenhum FII, ele teria que vender 700 milhões em imóveis. Ele tem 7 bilhões em imóveis. A alavancagem sempre vai gerar atenção, demandar um olhar mais apurado da análise, vai gerar obrigações futuras para o fundo. Então o cotista que compra um fundo alavancado, ele sim também tem a obrigação de entender isso, porque o fundo em algum momento vai ter que pagar aquela dívida. Então é legal receber o rendimento turbinado pela alavancagem no começo, mas depois chega a hora de pagar. Mas a gente precisa tratar as coisas assim, com calma, com sobriedade e para não sair aí alardeando que um fundo que tem todas essas características, eu ainda nem entrei na qualidade dos imóveis. Os imóveis têm uma qualidade absurda, uma liquidez elevada. Se o fundo quiser vender, ele encontra comprador facilmente, que são excelentes shoppings, alguns shoppings da posição. A gente está falando do Catarina Outlet, a gente está falando do Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade de São Paulo, né? São shoppings extremamente líquidos. Então o fundo teria sim totais condições de, se ele não conseguir fazer uma emissão, se, por exemplo, assim, que é credora da maior parte da dívida, não topar ancorar uma emissão no patrimonial e fazer uma troca, olha, ao invés de você me pagar em dinheiro, me paga em cotas. Depois eu me viro de vender essas cotas. Se assim não topar isso, por exemplo, que é uma alternativa, se ela não topasse isso, ainda assim o fundo tem ativos líquidos, poderia vender e fazer frente a essas obrigações. Tá certo? E se você quiser aprender muito mais sobre alavancagem, a gente está com um link aqui na descrição para você se juntar à Finclass, porque lá eu tenho 2 aulas sobre alavancagem, onde a gente detalha cada tipo de estrutura de alavancagem, como ela funciona, como ela impacta o fundo. Então, sua oportunidade está aqui, link na descrição, desconto imperdível para você se juntar à Finclass, entender muito mais sobre alavancagem, entender muito mais sobre fundos imobiliários. Agora é sua vez de dar like, eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou a entender melhor o conceito de alavancagem e o momento do XPMOLs. E colocar aí nos comentários
Se você investe em algum fundo que tem alavancagem, qual fundo é esse que você investe que tem alavancagem? Eu quero saber. E também coloque aí, por favor, temas que você queira aqui no canal, porque tenha certeza, eu voltarei aqui para atender os pedidos de vocês com mais vídeos sobre fundos imobiliários. Até a próxima. Tchau, tchau.